Bom dia, a paz do Senhor, meus amados irmãos, rendemos graças a Deus por mais esta rica oportunidade que Ele nos concede poder mais uma vez comentar a leitura bíblica diária da escola dominical. Hoje estamos já estudando a lição de número 3, que tem como tema Acabe e o profeta Elias. Hoje, quarta-feira, estaremos meditando em Jó, capítulo de número 4, versículo de número 8. Me acompanhe, por favor. Diz assim o texto: segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal, cegam isso mesmo. Queridos irmãos, temos a temática para a nossa leitura diária, que diz que tudo o que é semeado será colhido na mesma proporção. Sabemos que estamos analisando a respeito da biografia de Acabe, também conhecido como o pior rei de Israel. E podemos observar, queridos, que o autor da lição ele utiliza o texto que fala a respeito do momento em que ele traz, a abertura ali da fala dos amigos de Jó. O Isbe, ele comenta dizendo que esse pensamento de que Deus ele julga os ímpios e recompensa o justo é muito antigo. Então veja que, assim diz o Isbe, esta é a premissa básica dos três amigos de Jó. Faça o que é certo e tudo dará certo. Faça o que é errado e Deus enviará seu julgamento. É possível que por vezes esse julgamento seja gradual, como o cultivo de uma plantação para a colheita. E ele continua dizendo que a maioria das pessoas crê que, em última análise, Deus abençoa os justos, o seu povo, julga os perversos, mas não é isso o que está em questão lá no livro de Jó. De acordo com o autor da lição, seria o caso de Acabe ele ser julgado pela causa da idolatria que ele trouxe ao povo de Israel por meio das suas atitudes. O autor da lição ele comenta que Acabe foi um dos mais perversos reis de Israel. Diz que ele foi tão ruim que, além de ser ruim, ele tinha a questão da desobediência. A desobediência já estava instalada no seu coração. Aí ele agora casa com Jezabel, uma princesa de Sidom. Então observe que as suas ações provocaram grande seca em Israel, e o episódio que mais tarde colocou à frente, ou frente a frente, ele com Elias. E então podemos observar ainda, de acordo com a lição, no segundo tópico, que ele diz que em razão de sua idolatria e atrocidades, Acabe ele é considerado o pior rei de Israel. É 1 de Reis 16:33. Por causa dos seus atos perversos e pecaminosos, o profeta Elias, em obediência a Deus, confrontou esse rei e lhe deu a sentença de que não mais haveria chuva a não ser pela palavra do profeta dada por Deus. Com a seca veio a fome. Porém, nem mesmo diante de tal situação, Acabe se arrependeu dos seus pecados diante de Deus. Observe que, biblicamente, o que Acabe ele estava plantando, ele também estava colhendo, biblicamente. Por quê? Há uma premissa bíblica que fala com relação à obediência a Deus. Observe Ezequiel capítulo 14, versículo 13 e 14 diz assim: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim gravemente, se rebelando, então estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e arrancarei dela homens e animais. Ainda que estivessem no meio dela,
esses três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Então, queridos irmãos, podemos observar que Deus, ele julga o pecado do homem, como ele estava julgando o pecado de Acabe. Então, que Deus nos ajude nesta lição e possamos compreender, queridos irmãos, a bondade, a soberania de Deus, pois Deus, ele não perde de forma alguma o controle das situações. Podemos ainda fechar esse nosso comentário, de acordo com o texto bíblico, em Gálatas, capítulo de número 6. Diz a seguinte expressão: não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Que Deus nos ajude e que possamos ter a consciência de que Ele julga todas as causas. Amém.